Vamos lá resolver juntos essa questão de literatura do Enem 2016, segunda aplicação, que é uma questão que tem uma leitura um pouquinho mais difícil, né? Mas nada que impeça a gente de resolvê-la. A gente inicia ali pela perigrafia e observa logo de cara que a gente tem um texto do Osman Lins que se chama Nove Novena Narrativas. Bora lá! Os fios que fiam e tecem unem e ordenam materiais dispersos que, de outro modo, seriam vãos ou quase. Pertencem à mesma linhagem, fiandeira, carneiro, fuso, lã, dos geômetras. Estabelecem leis e pontos de união para desuno. Antes do fuso, da roca, do tear, das invenções destinadas a estender lã, linho, casulo, algodão, lã, os fios e cruzá-los, o algodão, a seda, era como se ainda estivessem em tecedeira, urdidura, tear, lã, imersos no limbo, nas trevas do informe. É o apelo à ordem que os traz à claridade, transforma-os em obras, portanto em objetos humanos, iluminados pelo espírito do homem. Não é por ser-nos úteis, lã, trama, crochê, desenho, lã, que o burel ou o linho representam uma vitória do nosso engenho. Tapeceira, bastidor, roca, lã, sim, por serem tecidos, por cantar neles uma ordem, o sereno, o firme e rigoroso enlace da urdidura, das linhas enredadas. Assim, é que lã, coser, agulha, capucho, lã, que suas expressões mais nobres são aquelas em que, com ainda maior disciplina, floresce o ornamento, no crochê, no tapete, fiandeira, carneiro, fuso, lã, brocado. Então, é como se por uma espécie de alquimia, de álgebra, de mágica, algodoais e carneiros, casulos, lã, trama, casulo, capucho, lã, campos de linho novamente surgissem, com uma vida menos rebelde, porém mais perdurável. Então, vamos lá para a questão. No trecho, retirado do conto Retábulo de Santa Joana Carolina, de Osman Lins, a fim de expressar uma ideia relativa à literatura, o autor emprega um procedimento singular de escrita, que consiste em... Então, basicamente aqui, gente, qual procedimento particular de escrita é empregado no texto, fazendo essa linguagem aí associada, né, aos elementos do tecelã, né, do tecer, do costurar. Vamos lá. Letra A. Entremear o texto com termos destacados que se referem ao universo do tecer e remetem visualmente à estrutura de uma trama, tecida com fios que retornam periodicamente para aludir o trabalho do escritor. Galera, aqui a gente começa com o nosso gabarito, né? Porque, basicamente, ele vai fazer uma alusão ao trabalho de tecelagem ao trabalho, né, do escritor, nessa noção de que a intercalação entre os procedimentos de tecelagem e a descrição do trabalho da escrita é uma técnica que remete ao próprio fazer literário. Então, a ideia de que escrever é como tecer. Isso fica muito claro ali no final, né? Novamente surgissem com uma vida menos rebelde, porém mais perdurável. Então, assim como o tecer, a gente usa a lã para poder criar a costura, no escrever a gente vai utilizar as palavras, tornando-as menos rebeldes e mais duráveis e mais entendíveis, mais claras. Letra B. Entrecortar a progressão do texto com termos destacados, sem relação com o contexto, que tornam evidente a desordem como princípio maior da sua proposta literária. A letra B, gente, aqui é um extrator de interpretação indevida. Por quê? Os termos destacados, eles simbolizam o processo de construção do texto literário e tem uma relação entre eles e o contexto. Ainda que eles não falem de literatura em si, eles falam sobre o trabalho da tecelagem e, nesse caso, eles estão criando essa grande metáfora, essa grande alegoria de que tecer um tecido é como escrever um texto, ok? Então, beleza. Não tem relação com o contexto da escrita, mas tem relação com o contexto da tecelagem, que aqui está sendo utilizado como metáfora central. Letra C. Insinuar pela disposição de termos destacados, dos quais uma forma uma coluna central no corpo do texto, que a atividade de escrever remete à arte ornamental do escultor. Galera, tá tudo certo aqui, né? No entanto, a forma, né, da coluna central não é formada aqui. Essas palavras não têm uma coluna central, pelo contrário, elas estão dispersas. Letra D. Dissertar a maneira de um cientista sobre os fenômenos da natureza, recriminando-a por estar perpetuamente em desordem e não criar concatenação entre eles. Galera, o texto não fala nada sobre cientista, né? Então aqui a gente tem uma concatenação, uma ideia, né, uma ligação ordenada entre as partes do texto e o procedimento não se assemelha a um procedimento de uso científico, tá? Pelo contrário, a gente tem um procedimento aqui puramente literário. E a letra E.
confrontar, por meio dos termos destacados, o ato de escrever a atividade dos cientistas modernos e dos alquimistas antigos, mostrando que esta é muito superior à do escritor. Errado, né? O procedimento adotado no texto não tem estabelecido ali comparativos ou julgamentos de valor entre atividade do escritor e atividades cientistas ou alquimistas. Nesse caso, então, o gabarito é a letra B de bola e essa é uma questão de nível médio. Espero que vocês tenham entendido a solução. Um beijo e até a próxima questão. Tchau, tchau!